Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Jairo Júnior, eu sou coordenador aqui da Escola Bíblica da Assembleia de Deus Fortaleza e estou aqui com vocês para trazer um pouco uma discussão acerca de um tema bem relevante, de uma das lições que nós vamos estar vendo neste domingo, né? Nossos trabalhos são nos domingos pela manhã, às 8 horas da manhã. E sobre essa lição, o assunto é a respeito do milagre de Jesus, né, realizado ali no tanque de Betesda. Se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5. E para trazer um pouco sobre esse assunto, o conteúdo e nós discutirmos assuntos relevantes, eu tenho aqui comigo o nosso professor de jovens, da sala de jovens, Kaique Ferreira, e o nosso irmão Ivo, que também vai estar contribuindo conosco para estar trazendo algo da parte desse assunto, né, para agregar conhecimento e edificação para todos nós. Olá pessoal, me chamo Kaique Ferreira, sou professor de jovens, né? Nossa escola bíblica ela é repartida em faixas etárias, né, de crianças das diversas idades, jovens e adultos, e eu sou professor de jovens, né? Estaremos estudando a lição de número 6, que é sobre a cura de um paralítico, né? Jesus cura um paralítico ali em Jerusalém, né, que estava há 38 anos sem poder andar, e ele estava ali diante de um tanque, né, que a Bíblia relata tanque de Betesda, né, que significa lugar de misericórdia. E aquele lugar era um lugar onde os coxos, os cegos, os paralíticos, né, os deficientes iam até aquele local, né, e se tinha uma tradição que um anjo descia, movia as águas daquele tanque, e aí aquele que se jogasse sobre as águas era curado. Havia essa tradição, e esse paralítico, há 38 anos, ele tentava chegar até aquele tanque e não conseguia chegar, porque não havia ninguém que pudesse levá-lo, pois ele não podia se locomover, não podia se mover, pois era paralítico. Jesus chega ali, a Bíblia vai dizer que veio aquele homem deitado ali sozinho e faz uma pergunta a ele, se ele quer ser curado. Ele faz algumas indagações, ele responde a Jesus o porquê, né, que ele não consegue chegar até o tanque, e Jesus, né, pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, manda aquele paralítico se levantar. Ele se levanta, ele é curado, né? Jesus ordena que ele tome o seu leito, né, e leve, e ele obedece o que Jesus diz, e ele, alegre, vai para o templo, né, para agradecer ao Senhor pela sua cura. Então, nós estaremos aqui vendo um pouco, aprendendo um pouco sobre o que esse texto tem a nos dizer, o que nós podemos aplicar para as nossas vidas, o que podemos aprender com o paralítico e com Jesus diante do relato escrito nesse texto. Esse assunto ele é bem interessante porque traz muita reflexão, e um dos pontos que a gente pode elencar aqui é as variáveis distintas para Jesus poder curar uma pessoa. O que pode levar, quais são os motivos ou requisitos que o nosso Senhor Jesus Cristo ele leva em conta ou em consideração para realizar um milagre como esse. Pois nós cremos sim, né, na continuidade dos dons do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, que ele pode fazer sinais miraculosos nos dias de hoje. Então estarmos aprendendo sobre isso é muito pertinente. E eu gostaria já de levantar uma questão sobre isso. Quais requisitos, né? Porque nessa passagem, como foi bem frisado pelo nosso professor Kaique, o homem, quando Jesus se achega a este homem, a este paralítico, ele não demonstra um resquício de fé no seu coração. Ele vai apenas relatar a sua situação, a sua dificuldade em se obter a cura. Então, é relatado muito, demonstrado muito nessa passagem, uma soberania de Jesus, né? Em ir curar aquele homem, mesmo sem aquele homem demonstrar fé, né? Em outras passagens, a gente vê pessoas demonstrando fé, ou quem está orando ou clamando a Deus para que aconteça algo com fé. E nessa passagem há uma peculiaridade, porque Jesus se achega àquele homem e aquele homem vai apenas relatar a sua situação, né? Ele não chega como o cego Bartimeu em dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? De reconhecer que Jesus era da descendência de Davi, era o Messias prometido, alguém que viria resgatar o povo de
Israel, né, da opressão e estabelecer um reino de justiça, o Messias, o Filho de Deus, é um caso um pouco distinto. Então isso faz a gente refletir sobre as diversas situações em que Jesus cura pessoas, né? E sobre esse caso em específico, irmão Kaique, o que nós podemos tirar ou aprender acerca disso? Muito bem frisado, irmão Júnior. A primeira coisa que eu observo no texto aqui é a compaixão que Jesus tem por aqueles que são desprezados. Jesus está em Jerusalém, né? Jerusalém era o local do templo, onde se havia os rituais religiosos, as festas, onde se estudava a lei, onde se pregava a lei no templo. E Jesus poderia estar ali, mas ele escolheu ir para um local onde a Bíblia é bem clara em dizer, no versículo 3, que ali havia uma multidão de enfermos. Não eram enfermidades qualquer, né? Eram cegos, eram coxos, eram paralíticos. Então eram pessoas que totalmente desprezadas, né, pela sociedade na época, porque havia um certo preconceito. Essas pessoas não tinham espaço no meio social e nem no meio religioso. E Jesus chega ali nesse local, um local triste, um local onde as pessoas estão desamparadas, um local onde as pessoas estão sem esperança ou pouca esperança, né? Então eu já vejo aqui, né, o ministério de Jesus, no relato desse texto, a sua misericórdia, né, em poder estar no templo, mas ele escolhe ir ali, né, num local onde tem várias pessoas desprezadas sem esperança. E o texto vai dizer que ele vê somente ali vê uma multidão, não era poucas pessoas, era uma multidão. Mas ele enxerga ele fita seu olhar em que a Bíblia não relata o seu nome, não relata o seu parentesco, mas só relata que este homem estava há 38 anos paralítico ali naquele local, esperando alguém que o levasse para o tanque para ser curado. E Jesus, vendo ele, faz uma pergunta que parece até simples, né? Óbvia, mas que foi uma pergunta confrontadora. E a resposta do paralítico, na pergunta em que Jesus disse se ele quer ser curado, a resposta dele é que ele não tinha ninguém que o levasse até a água agitada para que ele pudesse ser curado. Ele não diz eu quero, mas ele vai relatar o porquê que ele não consegue ser curado. Nós vemos aqui que ele não tinha conhecimento de Jesus, ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia que Jesus era o Messias esperado, ele não tinha nenhum conhecimento ali de quem era a pessoa de Jesus. Ele não tinha fé em Jesus, mas o texto vai dizer que Jesus manda ele se levantar e ele é curado. Então nós vemos aqui a soberania de Deus, a soberania de Jesus, né? Porque o livro de João, ele tem como primazia, como objetivo principal, o Evangelho de João, em demonstrar a divindade de Jesus, né? Para combater as heresias dos gnósticos, criam que toda matéria é má, então Jesus não poderia ser um Deus perfeito, porque ele era de carne e osso. E João escreve o Evangelho de João para combater principalmente esta heresia. E nós vemos nesse texto a divindade de Jesus, né? Que mesmo o homem sem saber quem ele era, sem depositar uma fé nele, Jesus, pelo poder da sua palavra, manda aquele homem levantar e ele é curado. Irmão Kaique, o que me chama a atenção é aquele homem, né, que já estava, né, conforme diz o texto, já estava ali há 38 anos, né? E ele não tinha nenhum auxílio, como a própria desculpa que ele apresentou a Jesus, né? Ele não tinha quem levasse ele no tanque, né? Eu fico refletindo nesse texto e eu fico pensando, cadê, né, os parentes? Cadê os amigos, né? Porque nós temos também outro relato bíblico que 4 amigos carregaram um homem, né, outro paralítico até Jesus, né? Exatamente. E aqui nós não vemos, né, ninguém para ajudar aquele homem. E isso durante 38 anos, pelo menos, né? Durante 38 anos aquele homem estava ali naquela casa e era dificultoso para ele chegar até no tanque, né? Por conta da deficiência que ele tinha. Tinha ali outros deficientes, né? Ou com outras deficiências, mas ele tinha aquela dificuldade de se locomover. Uma deficiência grave. Era muito grave, né? Ele era paralítico. Então, aí eu fico, né, meditando nessa questão que ele não tinha realmente. Cadê os familiares daquele homem? Eu sei, né, que naquele tempo os deficientes, né, aqueles que tinham essas enfermidades, era de certa forma assim desprezado, né, pela sociedade, era assim de certa forma isolado, né? Mas mesmo assim, né, um parente, né, nós sabemos, um parente sempre se importa, né,
com seu, né, com alguma pessoa próxima, né, e até mesmo um amigo, né, como eu já citei aqui o caso daquele paralítico que os seus 4 amigos levaram ele até Jesus, embora eles encontraram dificuldades ainda, né, para chegar até Jesus. A casa estava cheia, eles foram até o teto, né, da casa naquele tempo, né, toda a casa tinha ali a parte, né. Fizeram um esforço. Fizeram um esforço de levar, né, o seu amigo, né, não era nem parente, era só amigo. E já nesse caso do paralítico do tanque de Betesda, ele não tem esse auxílio, né. E como o irmão Kaique falou, ele também não... A gente vê claramente no texto que ele não tinha conhecimento de quem era Jesus. Jesus chega a ele e pergunta, queres ficação? Aí ele diz, eu quero o Senhor. Não, ele não diz isso, né? Ele apresenta a desculpa dele. Não, mas toda vez, né, que o anjo desce, e toca as águas, né, movimenta as águas, não tem ninguém que me leve, e eu não chego a tempo. Ele começa a apresentar a desculpa, né? Ou seja, ele não sabe nem quem é Jesus. Ele não sabe que Jesus tem o poder de curar. Ele não sabe, né, que Jesus tem autoridade para curar ele. Interessante, exatamente, né? Aquele homem, ele não tinha fé, né? Mas Jesus, ele vem e demonstra a sua soberania, né, em curar, por ser o Todo-Poderoso, né? Não ter, apesar de a gente ver em outros textos, como citei anteriormente, né? Por exemplo, lá em Atos, há uma passagem que a Bíblia diz que Paulo olha para um homem e vê que ele tem fé para ser curado, que era um coxo. E já nessa passagem, a gente vê uma soberania demonstrada de forma muito explícita de Jesus, né? Em curar, né? Mostrando a sua autonomia em realizar um grande milagre. Nesse texto, um pouco mais à frente, também é relatado acerca de uma situação que esse mesmo homem, ele se encontra com Jesus no templo, né, mais adiante. E Jesus fala a ele algo muito interessante, né? Jesus se dirige a ele e fala para ele ter cuidado e vigilância para que ele não viesse mais a pecar, para que não acontecesse algo pior. Sobre esse assunto, irmão Kaique, a gente pode definir que toda enfermidade, toda doença, ela é oriunda de um pecado? Não, nem toda enfermidade ela é oriunda de um pecado, né? Temos outro relato, né, de que Jesus vai também curar. Temos até outro texto no próprio Evangelho de João, no capítulo 9, em que Jesus vai curar um cego. E esse cego, ele era um cego de nascença. E os discípulos, vendo esse cego, fazem uma pergunta a Jesus. Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, havia uma tradição judaica, né, em que se cria que doenças eram... as pessoas ficavam doentes por causa de pecados cometidos, né? Mas isso, dentro da palavra de Deus, nós não encontramos base para isso, porque, inclusive nesse próprio texto, né, Jesus responde para os discípulos, nem ele nem seus pais pecaram, né? Essa enfermidade é para que se manifestasse a glória de Deus. Assim como também foi a morte do seu amigo Lázaro, né? Jesus disse que aquela enfermidade também era para que se manifestasse a glória de Deus. Então existem vários fatores, né? A doença, nós somos suscetíveis a doenças, a tragédias, a perder um membro do corpo, a sofrer acidentes. Nós somos suscetíveis a isso. É claro que o pecado, sim, ele nos traz consequências, pode nos trazer consequências físicas, né, inclusive, mas não podemos generalizar, né, e esse paralítico, né, Jesus, ele não entra neste assunto, né, de nós não sabemos do seu passado, nós não sabemos, como o próprio irmão Will falou, nós não sabemos quem eram seus familiares, ele não tinha amigos, e ele mesmo afirma, né, eu não tenho ninguém, né, que possa me levar. Então, ali, né, aquela enfermidade, podemos dizer que também era para que se manifestasse também ali a glória de Deus na vida daquele homem, inclusive, né, depois ele testemunhou, né, que Jesus fez na sua vida. Irmão Kaique, né, outra questão que surge, né, a partir de então, o irmão Júnior levantou a questão a respeito da origem, né, da enfermidade, né, se ela teria sempre a origem no pecado. Outra questão que surge aí é a questão do pecado original, né, porque como nós sabemos, né, Deus na sua criação ele criou tudo perfeito, né, então
não seria possível o homem contrair qualquer que seja a enfermidade. Mas a partir da desobediência, né, a partir do primeiro pecado, que nós conhecemos como pecado original, aí a morte entrou no mundo e veio também as enfermidades, né? Então nós podemos dizer que as enfermidades tiveram sua primeira origem no pecado original. Mas nós podemos também afirmar que as enfermidades, né, que um ser humano pode contrair, nem sempre elas terão sua origem no pecado, porque nós temos que saber a diferença do pecado original para o pecado praticado. A questão do paralítico, do tanque de Betesda, nós até podemos desconfiar que possa ter sido pecado, né? Quando Jesus ele fala, Jesus se encontra, né, com o paralítico ali no templo e ele diz, né, não peques mais, né, ele exorta, né, aquele paralítico para que ele não peques mais, para que não suceda algo pior. Ou seja, aparentemente, né, aquela situação poderia ter sido um pecado do paralítico, um pecado praticado, né, do paralítico, e não um pecado original, né, porque apesar do pecado original ter as suas consequências até hoje sobre o mundo, mas não podemos dizer que todas as enfermidades elas vão ter sua origem num pecado. Esse texto ele traz muita aplicação, né? Aspectos que a gente pode olhar para ele, refletir sobre ele para as nossas vidas, né? E aí, irmão Kaique, acerca de uma aplicação para nós jovens, né? O que a gente pode trazer assim de algo mais definitivo? É muito interessante, né, essa pergunta que Jesus faz ao paralítico, como eu falei no início, né? Jesus pede para um homem há 38 anos que está paralítico perguntar se ele quer ser curado, né? E parece assim uma pergunta óbvia, né? Parece assim uma pergunta sem sentido, mas Jesus queria aqui trabalhar primeiramente na alma, nos sentimentos deste homem, porque uma doença, principalmente se falando de uma paralisia, né? Há 38 anos ela com certeza vai trazer traumas para a vida daquela pessoa, traumas sentimentais, né? E o próprio paralítico ele vai dizer na sua resposta que ele não tinha ninguém que pudesse o levar até o tanque. Então ele não tinha amigos, ele não tinha familiares, ele era uma pessoa além de paralítico, uma pessoa só, uma pessoa abandonada, uma pessoa sem esperança. E nós vemos na nossa sociedade hoje, de jovens, falando de dentro da igreja, jovens que se sentem assim, sozinhos, jovens não abandonados assim de perder um lar, mas sendo abandonados por falta de afeto, falta de compreensão, falta de diálogo, e acabam entrando na ansiedade, acabam entrando na depressão, acabam entrando na rebeldia. E Jesus, ele quer tratar nesse sentimento desse homem. E aprendemos nesse texto que Jesus ele está a nos observar, mesmo estando sozinho, mesmo estando desprezado, mesmo estando sem ninguém por perto, sem amigos, sem familiares para conversar, para ser compreendido ou compreendida. Jesus está nos olhando assim como olhou aquele paralítico. Jesus, ele sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, e o escritor aos Hebreus diz que ele sabe de todas as nossas fraquezas, porque ele mesmo sentiu na pele, como homem. Ele sabe de tudo. Então, que nós possamos depositar, né, a nossa esperança em Cristo, desabafar com Ele, orar com Ele, pedir o que estamos necessitando a Ele, para tratar da nossa alma, da nossa solidão, porque Ele estará conosco, Ele nos ouve, Ele está à disposição para sarar, para curar a nossa alma. Jesus, Ele está à disposição, né, para fazer muito mais aquilo que está além do que aquilo que está no nosso pensamento. E é comum, né? É algo presente demais nos nossos dias, essa situação, né? Que os nossos jovens passam, nós passamos, e saber que Jesus ele olha com um olhar de misericórdia, saber que ele enxerga muito além do que uma cura física, né? Ele enxerga uma cura espiritual.
né, que foi exatamente isso, né? Se nós refletirmos, se nós dermos atenção, né, com mais profundidade, a gente vê que a atenção de Jesus, ela está mais voltada para a alma daquele homem do que para o seu aspecto físico. É algo tão interessante discutir com esses mestres, esses professores da nossa escolinha, que o assunto tá ficando bom e a gente queria convidar você para sempre estar presente ouvindo as nossas discussões, participando conosco através de alguma interação, contribuindo com alguma pergunta, alguma sugestão. Nós queremos ouvir, nós queremos aprimorar e queremos sempre estar aqui aprendendo da palavra de Deus, né? Esse conteúdo muito rico dessa lição de hoje. Foi uma pregação aqui, né, irmãos? Então, eu gostaria já de agradecer a participação do nosso professor Kaique Ferreira e do nosso mestre Ivo Pessoa. Então, fique com Deus e a paz do Senhor a todos.